Eu vou bem direto ao assunto. A ideia de fazer essa live 10 minutinhos mesmo, né? Vocês viram lá 10 minutinhos sobre educação. Inclusive eu tenho que me controlar aqui, senão eu perco tempo. Mas serão 10 minutinhos mesmo. E do que eu vou falar aqui hoje, e vou deixar aberto para vocês perguntarem, para a gente trocar uma ideia, quem tiver interesse, tá? É sobre literalmente o retorno das aulas. E eu vou dividir esses 10 minutinhos em 3 pontos, tá? Quais serão os pontos? Eu vou falar primeiro sobre os principais desafios para a escola, né, nesse retorno das aulas. Segundo, sobre os principais desafios para a família, né, do retorno das aulas. E terceiro, sobre os principais desafios para o aluno, né, para a criança e de todas as idades, em especial para os pequenos. O material vai ficar disponível aqui. Eu tô com um material improvisado aqui para fazer essa live porque eu esqueci o meu material de gravação na Academia de Letras. Então é um material que vai ficar gravado, ok? Vamos lá, gente. Primeira coisa, quais são os principais desafios? Ah, não, um ponto anteriormente. É uma coisa que eu venho falando bastante aqui já, mas é um ponto que eu quero reforçar para deixar registrado aqui. Eu publiquei a foto hoje, né? Tudo preparado para a gente retornar para as aulas. Qual que é a minha posição? De que as aulas deveriam voltar ou que não deveriam? Nesse momento, minha posição é irrelevante. É irrelevante o que eu penso sobre se as aulas deveriam voltar ou não. Assim como os médicos estão lá tendo que trabalhar desde o início dessa pandemia, tudo bem que eles são de atuação específica desse processo de pandemia, mas o professor nesse momento tem que voltar e pronto, eu não estou aqui para discutir essa questão. Eu mandaria meu filho? Eu não mandaria meu filho, ok? Mas como professor eu tô lá para atender, para servir as famílias e para cumprir a minha obrigação. E esse é o meu papel nesse momento, ok? Então é assim que eu vejo. E eu respeito, acima de tudo, eu respeito o direito de cada família de decidir por si. Porque só a família sabe da tua realidade. A gente vive um momento de pandemia, é desafiador, é difícil, mas só a família, cada família sabe da sua realidade, se pode, se precisa ou se não precisa. Né? Então eu acredito que, acima de tudo, mais uma vez, eu não mandaria meu filho, mas eu respeito o direito de que cada família decida sobre si. Ok? Acho que não pode ser compulsório. Para além disso, o Ministério da Educação já determinou que até dezembro de 2021 a gente tem aí a possibilidade do ensino híbrido, né? Então, desde a educação infantil até a graduação, o Ministério da Educação já autorizou o fato de que as escolas podem dar a opção para a família. A família que quer levantar para a escola manda, a família que quiser permanecer no online, permanece no online, ok? Dito isso, registrado esse meu ponto, vamos lá para os principais desafios. Primeiro, da escola. Quais são os principais desafios da escola nesse retorno às aulas, gente? O principal desafio da escola no retorno às aulas é, sem dúvida, organizar a chegada desses alunos. Porque a gente tem que pensar que a gente antes estava falando de uma escola que não estava dando conta, que tinha muita dificuldade estatisticamente falando, porque a gente tem os números aí para mostrar. A gente tinha uma escola que já tinha dificuldade de lidar com apenas uma modalidade, que era presencial. E foi pro EAD, a dificuldade foi gigantesca. Agora essa escola vai ter que lidar com as duas modalidades, o presencial no seu ensino regular e o EAD, porque terão alunos que vão ficar em casa. Então, ou seja, a capacidade da escola de mediar o processo de ensino-aprendizagem vai ter que ser muito maior. Então, o principal desafio da escola em relação a tudo isso vai ser, literalmente, de conseguir dar conta de duas modalidades, quando muitas vezes não dava conta de uma. Mais uma vez, queridos, todos os professores, eu estou na escola, eu vejo, os professores estão muito empenhados nesse processo, a escola, a direção, mas nós temos, tanto no público quanto no privado. As escolas particulares de maior porte terão menos dificuldades, evidentemente, mas tanto no público quanto no privado, as escolas estão se empenhando muito, mas muito mesmo. Mas nós temos um sistema de ensino defasado, que não dá conta dessa estrutura, que não dá conta disso tudo. Ou seja, o desafio vai ser muito grande, né? Então, para organizar a mediação de duas modalidades de ensino. Para além disso, um grande problema que a escola está tendo que enfrentar. Veja bem, a escola tem hoje um grande desafio porque ela se propôs a colocar o professor ali na sala de aula com metade dos alunos
e, ao mesmo tempo, fornecer o EAD. Só que o EAD que a maior parte das escolas está oferecendo é um EAD de muita baixa qualidade, não é EAD, né? Estão colocando a câmera na frente de um professor e está filmando a aula daquele professor. Só que o acesso para o aluno, tirar dúvidas, verificar suas questões, socializar, vai estar muito limitado. Não vai ter um professor só para aquele aluno que está lá no EAD, que está em casa. Então vai ser muito desafiador para a escola nesse sentido, porque a estrutura, mesmo nas escolas particulares, vai ser muito desafiadora, ok? Muito bem. O que mais, pessoal? Então esses seriam os principais desafios da escola. Primeiro, lidar com o retorno de duas modalidades, ou seja, presencial e EAD, quando muitas vezes não dava conta de uma, né? Lidar com o EAD, que vai ficar ali praticamente uma câmera colada na cara do professor diante dos demais alunos, né? E muitas vezes deixando os alunos que estão em casa sem uma mediação, né? E aí a gente entra no principal desafio da família. Qual que é o principal desafio que a família tem? Veja bem, a família já identificou os principais problemas que o filho tem para estudar uma modalidade EAD. As famílias que têm grande dificuldade, geralmente agora nesse processo estão mandando os filhos para a escola. Estão mandando o filho para a escola. E aí eu mando o filho para a escola, a família dá aquela desafogada. As famílias que vão permanecer no EAD vão continuar com um grande desafio. Não pensem que são só as famílias que conseguiram encarar o EAD com facilidade que estão mantendo os filhos no EAD agora nesse retorno. Muito pelo contrário. São as famílias, muitas vezes, que estão muito mais preocupadas com a pandemia, com os desafios da pandemia, enfim, para não pegar o vírus e tudo mais. Então essa família vai ter ainda aquele desafio de continuar mediando, vai ter que continuar investindo em tempo, vai ter que dobrar, vai ter que identificar o seguinte: bom, qual o principal problema, os principais desafios que o meu filho teve no ano passado? E o que eu vou fazer para lidar com esses problemas? Foi de concentração? Foi de rotina? Foi de acordar na hora, de estar conectado na hora para assistir a aula? Quais são os problemas? Vão ter que mapear esses problemas e, em seguida, propor soluções para eles. Não dá para a família simplesmente dizer o seguinte: eu vou conversar com meu filho. Conversei, filho, então olha, vai ter que ser melhor, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que fazer melhor, vai ter que se concentrar. Não adianta a família fazer isso, não adianta, tem que propor. É lógico, essa conversa tete a tete com o filho, com a filha, com o aluno é importante. Mas a própria família vai ter que ter um empenho dobrado para que os desafios do ano passado e os problemas do ano passado não se repitam esse ano, ok? E essa é a principal questão, certo? Então, principal desafio da família é ter que mapear todos os problemas que o filho teve no ano passado e propor soluções práticas, aplicáveis para a realidade desse ano, para que esses problemas não se repitam. Ok, pessoal? Pois bem, e aí para finalizar aqui já, para concluir, quais os principais desafios dos filhos, dos alunos, pessoal? Os principais desafios dos filhos, os principais desafios dos alunos serão o de manter-se organizados muito acima, um padrão de organização, os principais desafios dos filhos serão o de manter um padrão de organização muito acima do que se propôs no ano passado. No entanto, é necessário entender que não dá para, como eu falei, só esperar do filho, só esperar do aluno. A família vai ter que se comprometer mais, a escola vai ter que se comprometer mais, a família vai ter que cobrar mais a escola, ok? Vai ter que ser mais presente para poder fazer essa cobrança, certo? E o aluno vai ter que ter todo esse empenho, todo esse apoio, porque o desafio que ele teve no ano passado pode ser que seja dobrado esse ano. Por que o desafio do aluno vai ser dobrado esse ano? Já estou finalizando aqui. Por que vai ser dobrado? Porque muitos alunos, 99% dos alunos, foram aprovados com grandes defasagens de aprendizagem, visto que a modalidade no ano passado foi muito precária, né, a maneira como ela foi executada. Então os alunos terão o dobro de dificuldade, porque foram aprovados sem o devido conhecimento técnico. A gente tem que considerar só o conhecimento técnico para aprovar um aluno? Não, eu vou falar disso em outro momento, eu falo disso no meu curso. A questão é, o aluno está com dificuldade, está com uma defasagem de aprendizagem agora e foi aprovado. Então esse será o principal desafio do aluno. Lidar com o conhecimento posterior quando ele ainda não deu conta do anterior, certo? E aí ele vai precisar de muito, muito apoio da família e da escola. Então só para fechar aqui, já está estourando meu tempo, quais são os principais desafios da escola, da família e do aluno para esse retorno às aulas? Da escola, são dois. Primeiro, ter que lidar com o ensino, a modalidade
presencial e EAD, visto que ano passado teve dificuldade de lidar especificamente com não deu conta muitas vezes de uma modalidade, esse ano vai ter que lidar com duas modalidades, EAD e o presencial. Então esses dois desafios já são enormes aí para a escola. O desafio da família, mapear as principais dificuldades que o filho teve no ano passado e propor soluções práticas para juntos poder contribuir com a escola e com a organização do filho para que isso melhore esse ano. E o principal desafio na organização das crianças, dos alunos, é a de lidar com o conteúdo posterior, na medida que ele ainda não aprendeu o conteúdo anterior. A defasagem foi grande no ano passado e eles terão que dar conta de um conteúdo muito maior agora. É isso, queridos. 10 minutinhos sobre educação. Tô fechando aqui já. Era isso que eu tinha me proposto a fazer. Vai ficar salvo aqui para quem quiser ver depois. E eu aguardo, né? Podem comentar, podem discutir, podem discordar. Tô sempre à disposição de vocês. Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu!